Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo de hoje, cara, a gente vai se informar mais a respeito dos efeitos de ondas. Na verdade, do que é uma onda e do que essa onda trata no na versicularização da disposição científica que a gente desatende saber a partir desse ponto de desesticar aguarda suprimentos de sabedoria no sentido das ondas. E ondas, dentro do campo científico, é uma, é uma informação incrível, né? Na verdade, ela é quase que tudo. Tudo é ou pode ser descrito fenomenologicamente pelo sentido de ondas, né? Até porque as ondas elas são, é, são propriedades que fazem com que a gente meça a matéria sobre uma referência, né? Sobre uma conexão. E a gente está sempre em conexão, né? A gente tem a atmosfera, a gente tem o organismo, né? O organismo é uma caixa de ressonância de uma onda, né? Mas o que produz essa onda geralmente é um sistema muito fino, muito íntimo que a gente chama de vida. Ou seja, o espírito da vida, a transdução da assimilarização e ocupação dessas descargas que nos inscreve dentro dessa forma de estar, de sobreviver às reações. Não é incrível? E é para ser incrível sim. O único problema é que a gente acaba surfando na onda e esse surf, né? Esse processo de surfar na onda, ele meio que nos embriaga. Ele meio que nos faz é, estar em um plano sedado, né? E aí a gente fica sedado a menos que a gente dê um dado além, um dado superior, um dado que vai desconectar a sedação. Olha só o quanto ondas são incríveis. E as ondas são saborosas, né? Vamos lá ver algumas formas de saborear as ondas. Vamos lá interpretar isso direitinho. Ondas, né? As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. Só que essa energia, ela tem uma desatenção material que provoca sabor. E aí a gente vai conversar sobre isso também. Cara, eu amo ondas. Ondas. Então, a princípio, a gente pode pegar aqui e pegar isso aqui, ó, esse O, como um organismo, como um sistema fechado, como uma organização de valores. Né? A gente pega um valor aqui, valores, 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 e o que a gente faz? A gente dimensiona esse valor de forma que esse valor ele vai ser causa e motivo de sustentabilização. Tá vendo? Olha só.
Então, isso aqui, ó, pode ser levado a um infinito ou pode ser levado a um sistema fechado, a uma organização, a um organismo. Entende? Né? Bom, e esse O, como a gente viu que ele tem duas funções na nossa vida, ele pode sofrer uma compressão, ou seja, ele pode contrair, ou ele pode sofrer uma dispressão. Ele pode nos dizer a partir da pressão que contraiu ele passadologicamente, ó, dispressão. Ele pode expandir, como a gente viu, não foi? Vamos recapitular aqui a visão. Olha que legal. Espera aí. Olha só, expansão tendendo ao infinito e compressão tendendo ao menor ponto possível, ao átomo, ao elemento, a menor particularidade desse conjunto, dessa organização. E a gente tem seres, né, que a gente diz cientificamente serem assim, as bactérias, os micro-organismos. E aí, esse organismo, esse organismo, ele sofre uma variação N, que a gente chama de efeitos, né? A gente tem efeitos de vetores para cá, efeitos de vetores para cá, e vice-versa, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma variabilidade N de destratar esse organismo. Tá vendo? Olha, tanto esse risco aqui, ó, ele é uma interjeição modal. Olha aqui. E ele tá para todos os planos, né? Tanto o plano que a gente pode chamar de x, quanto o plano que a gente pode chamar de y, quanto o plano que a gente pode chamar de z. A gente tem uma reta, a gente tem uma vertical e a gente tem um plano que o z que vai nos apresentar a profundidade. Então a gente tem um plano x e y mais uma profundidade desse plano, que é a sombra dessa particularidade que a gente tem o z. Então veja só, a gente tem o y, o x, né? E o z. O z, ele sempre é uma proporcional, ele segue uma proporcional de x e y. Então x e y para nós, ele é o ponto central. Olha que bacana. Já estão agrupados. Olha só. Então, se eu tenho uma ação, a reação é perpendicular a essa ação. Olha só que legal. A gente coloca... Olha o objeto que a gente tem. A gente tem uma onda de perfil. Uma onda de central, né? No plano antero-posterior. Né? Uma onda se forma desse ponto aqui e vai sucessivamente, ó, desse ponto. Só que
todo ponto ele consegue desapontar-se. Olha só. Então, isso aqui para nós é um organismo. Olha que legal. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Vejam só. Se a gente agrupar aqui e reduzir, fazer uma redução aqui. Olha que legal. Isso aqui representa uma onda com vários pontos de desadequacionar efeito de ação e reação. Vamos voltar aqui. Então, olha que legal. Tá. Agora que a gente viu essa compressão e essa expansão, esse contrair, essa dispersão, essa compressão e essa dispersão, a gente vai adrenativar os sentidos pela base D. Então, o que a gente tem? A gente tem uma organização que faz compressão, descompressão, que sofre vários vetores. Então, olha só, que sofre vários vetores, e desse sofrer, ele tem um dado de barra, né? O que a barra faz quando a onda vem? Você tem a onda e a onda choca na barra. Esse chocar faz o retroespalhamento até que esse choque seja forte para poder desparticularizar uma passagem. Aqui a gente tem o efeito da barra, F de D. Então, olha só, a gente já tem o onde. O onde, a função onde representa para nós a coação sensitiva. E essa coação sensitiva vai nos desenvolver aonde? Pelo princípio da atividade no nosso organismo, do desespelho do nosso organismo, dessa desexpressão orgânica, que vai ser atendida. Então, esse A, olha só, é a atenção que é desatendida por essa onde, por essa organização desondada que barra em nós, que bate em nós. E aí a gente vai desenvolver o S da sensação. Sensation. Ou space, né? Sensação. Por que sensation ou space? Porque isso nos remete ao plano da lógica da profundidade. A profundidade Z. Z é aquilo que a gente desenvolve tentando se cuidar. Se cuidar. O que é se cuidar? É conseguir desinformar o plano de infundibilidade dessa tensão vetorial da equação de onde. Então, isso é ondas, né? Isso são ondas. E ondas são incríveis. Eu amo ondas. Principalmente me preparar para ondas. Eu amo me preparar para as ondas que me visitam. Né? Olha que legal. Agora vocês entendem o que são ondas, né? Ondas são sentimentos. Vamos entender isso aqui, ó. Então, o que acontece? Na medialização, a gente tem um certo levantamento. Nós temos um levantamento
de dados tratados mediaticamente que desaponta, que diz apontar a fama, ou seja, a moda da atenção. E aí, o que acontece? A onda, ela fica muito rasa. A gente arrasa a onda. No sentido científico, no sentido da realização científica. E a onda, ela fica sendo... Não é que deixa de ser ciência, mas ela fica sendo algo meio que de surfista, né? Coisa de mar, né? E aí a onda, ela vai desaguando, algo de pegar onda, sabe? E aqui a gente tem a areia da praia e os banhistas, né? Só que a onda é muito mais universiva, sentida do que esse expoente famático, né, de fama. Essa questão aqui, ó. Olha, por mais bonito, que lindo que seja, né? Olha que lindo. Uau. Incrível. Olha só, que louco, que incrível. E agora imagina isso aqui dentro do seu organismo. Dentro do seu organismo. Dentro do seu organismo. Vou te mostrar. Você tem muita água, né? Então você é um organismo, certo? Olha só. E aí você tem esse organismo, ação, né? E reação. Então essa célula, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer uma reação. Olha a reação, o que ela faz? Então, isso é o que acontece numa ação e numa reação. Ela funde. Nossa, isso é incrível, né? Ação e reação é igual a fundição. E o que a gente é? A gente é um filho de uma dedicação. Olha só que incrível. E aí nesse filho dessa dedicação, a gente vai, ó, desondulando a semente. E é isso a gente nos faz sobreviver. E gerar complexos de atenção à sobrevivência. A gente chama isso de canais sensitivos. Porque esses canais sensitivos vão nos ajudar. Esses canais sensitivos vão nos ajudar a fazer fundições de filhos mais precisos. O que são mais precisos? Mais ondulares no sentido de F de D. F de D. Então a gente vai suportar mais o F de D que a gente falou aqui, ó, né? Dessa onda aqui, ó, que bate na parede e gera o F de D. Esse retrato aqui, ó, né? A onda e a gente tem um organismo, por exemplo, ou uma parede, ou o que for. E aí esse bate aqui, ai, choca. Vem pra cá. E aí a energia começa a vencer e começa a desparticularizar a onda.
ou a sombra da onda, ou as partículas da onda dessa passagem com o efeito. Então a gente tem o F de D, né? A função de D desse on, né? Isso aqui é um on. Legal? Tá. E aí essa reação ela vai sendo tecelada. O que é uma reação tecelada? Ela vai sendo desaportada pelo universo de sensações possíveis, né? Então as ondas elas vão sendo costuradas e com o passar da linha do tempo e com o passar das modernidades do homem, essas reações foram sendo assimiladas a ponto da gente fazer isso aqui, ó. Amor, o que é amor? A gente fez uma palavra assimiladas. O que é assimiladas? A gente tem uma palavra, então a gente tem um organismo. E olha só, a gente desescala a organização da reação sentida, assimilada, e a gente faz uma palavra para assimilar. E aí a gente coloca amor é igual a um assimilado. E aí a gente tem a reação do amor, que para nós, dentro desse complexo de vida, é uma emoção ou sentimento que pode levar uma pessoa a desejar o bem de outra pessoa ou de uma coisa. Nesse caso, nesse momento eu estou amando o que eu estou fazendo aqui, porque eu desejo o bem que eu posso passar dessas informações e dessa formularidade de explicar ondas para vocês, junto com essas equipes de dados que eu chamei aqui na minha área de trabalho, no meu campo de exportar, computar dados. Então, legal, né? Agora que a gente introduziu ondas, a gente vai colocar os rendimentos de alguns sabores de ondas. Isso é um astral muito científico que os cientistas, eles o tempo todo eles estão praticando, ou seja, estão comendo, estão observando isso nos pratalhões, né? Então tá vendo esses pratos aqui, ó, servidos às mesas? A mesa de um cientista, né? É assim, ó. A gente tem a onda e os efeitos das ondas em união, né? Os efeitos que vão dizer a esse uma comportação, né? Uma descomportação. E essa descomportação, ela pode ser, né? Descomportação muito assimilada. Ela vai sendo elevada ao comum. É elevada ao comum. Então vocês são muito elevados ao comum. Nós somos muito elevados ao comum de empratar e desassimilar reações empratadas. A gente tem receituários de ondas. Então, olha só que legal. E dentro desse receituário de onda, nós conseguimos testar.
provar. Então, tá vendo esses uns? Esses uns, eles estão testando. E sabe como que é o teste? Testando os versos de dados. Dessa descomportação. E aí existe uma certa competição, né, para fazer melhores rendimentos efetivos a essas questões. Vamos lá então, vamos entrar aqui nesses processos e começar a nos advertir dessas concentrações. Bom, algo que é muito onduloso é isso daqui, ó. O espectro de luz visível, né? Aqui, ó. Vamos pegar para nós aqui as ondulosas. Ondulosas. O que são ondulosas? São ondas que sofrem a multiplicação da estatística, da estica, estado de aparência, aparecer colorida. E aí o que a gente tem? A gente tem a contraste da realidade, da cor. E aí a gente tem, com isso, novas realidades, ou considerações de novas realidades de cores. Vamos observar isso? Então, se a gente pegar o espectro eletromagnético, olha que legal que a gente vai ter. A gente vai ter ondas eletromagnéticas e para cada uma dessas ondas a gente tem uma certa característica. Então, se a gente pegar esse espectro aqui, para cada um, todas são a mesma onda, só que elas estão esticadas diferente. Elas estão tratadas diferente, elas estão comportadas diferente. Então vamos subir essa paisagem aqui. Na verdade eu posso fazer o seguinte, posso pegar, colocar ela aqui. Legal? E aí, vejam só. Por que a gente está colocando que a gente tem uma onda, a gente tem um traço daquele. Tá vendo? A gente tem esse traço aqui, ó. A gente tem esse ponto, né? A gente tem esse organismo, né? Olha só, que poderia estar assim, mas a gente fechou ele, a gente desenvolveu isso aqui, ó. E aí agora ele tá fechadinho aqui, ó. Por que ele tá fechadinho ali? Porque existe uma pressão que contém esse fecho, né? Então olha aqui, ó, a pressão. Isso aqui é um dado de pressão. É um acerto.
É uma dispressão. E aí o que a gente tem? A gente não tem essas dispressões aqui que a gente pegou. A gente vai pegar uma dispressão que é da natureza, é natural. São as ondas eletromagnéticas. E o Sol, ele é uma grande fonte eletromagnética. Só que a gente tem essa fonte aqui, ó, de raios eletromagnéticos, o Sol, como uma natural. Só que a gente também consegue artificializar a natureza. Então a gente tem o natural e a gente tem a artificialidade do natural. Só nós que conseguimos? Não. Todas as espécies vivas fazem artificialidade da natureza. Porém, a gente desinveste ver a artificialidade de uma forma que impede a gente de ver as plantas fazendo suas artificialidades, porque a gente chama isso de outro nome. A gente chama isso de fotossíntese. A gente chama isso de reações químicas. Só que o que a gente faz na artificialidade dessas fontes são reações químicas, físico-químicas, que vão destransportar, vão modular esse traço aqui, ó. E quando a gente modula esse traço, a gente faz o F de D. O F de D vai colocar uma barra aqui. A gente vai pegar aqui um traço. E aí, tá vendo? Eu vou descalibrar esse traço assim, ó, com esse ponto. Então eu vou fazer assim. E agora eu vou calibrar ele com esse daqui. E agora eu vou calibrar ele com esse. Percebem, ó? O que a gente tem na calibração? Vou calibrar com essa barra de D e essa barra de D. E aí eu tenho 5 barras de D, né? Olha que legal. Então quando eu mandar esse vetor aqui, ó, o que esse vetor vai fazer? Vamos observar aqui com mais nitidez. Vamos abaixar essa onda. Vamos fechar isso aqui mais. Vamos trazer isso aqui. Então aqui, ó, eu tenho 5 traços de D. Aqui, ó. E aí nesses 5 traços de D, que esse vetor aqui, ó, é a onda eletromagnética saída de uma fonte. A gente tem uma fonte, a gente tem um F, fonte, F de. O D representa isso aqui, ó. D. Isso é o D. E aí o que acontece? Quando ocorrer a colisão dessa fonte, ó, a gente pode ter a fonte natural ou artificial, né, que a gente falou. E aí quando esses raios luminosos propagando, vamos pegar aqui que a gente tem essa cor para o raio, né? Olha só que legal. Ele está propagando. E aí ele vai, o que vai acontecendo com ele? Ele vai afinando. E aí quando ele bate aqui, ó, vai ocorrer o efeito assim, ó. Vamos pôr que aqui, ó, ele vai bater, vai sair. Vamos ver como que é o arco-íris. Vamos pegar o arco-íris. 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 Vamos lá.
roxo, né, vermelho, laranja. Então aqui, ó, a gente vai ter uma. A gente vai ter um vermelho fazendo um D aqui, ó. Né? E aí a gente vai ter um laranja, um vermelho, um laranja. O laranja vai estar fazendo um D aqui, ó, também. Depois a gente vai ter o que? Laranja, amarelo, verde. Aí a gente vai ter um D amarelo aqui. Um verde aqui. Um D verde aqui. Amarelo, verde, azul, roxo. Azul. E a gente teria o roxo, né? E aí sucessivamente. Tá vendo o que acontece? Então, percebe que nessa camada aqui a gente vai ter camadas de cores. E essa aqui, ó, é a junção, ó, mais forte. Esse aqui é o fenômeno da colisão. Tá vendo o col? Col. Olha o que o col faz. O col faz um D. Col. E aí esse col gera a isão. A isão vai fazer com que a gente angule a visão. Colvisão, colisão. Fenomenal. Ou seja, F de D, né? E aí os raios eletromagnéticos, eles fazem isso com os gases. Tá vendo aqui, ó? O branco para nós é o gás. Então se a gente tem o branco é a atmosfera. E aí o cinza ele vai ser para nós a radiação. E aí a gente vai ter esse fenômeno, porque quando o cinza bate no branco, ele acelera o branco. E essa aceleração nessas partículas da atmosfera fazem com que a gente faça a colvisão, né? E aí para cada um dispositivo a gente tem uma certa colvisão de partículas que vai caracterizar a gerência desse tráfego de energia. E aí a gente vai ter o que? A gente vai ter a modulação da onda. A modulação da onda nada mais é do que isso aqui, ó, do arco-íris. Ou seja, a gente vai ter isso batendo na atmosfera, 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 isso batendo na atmosfera. Chega um ponto aqui, ó, que isso a gente não vê. Não fica visível, não visível. Então não é que tá assim, é que tá muito grande mesmo. Tá muito forte, né? Vamos pegar. Ixi. Ah, travou. Travou nesse aqui, ó. Ixi. Vamos ver se eu consigo. Não, travou ali. Então, esse não visível, ele fica muito forte. Tá vendo esse V? Esse ângulo de Vzão que a gente viu? Olha só. É a altura desse status aqui, ó. Do status desse ponto esticado, que representa a reação solar que a gente vai ver. É um fenômeno.
Então a gente tem as ondas das cores. E dessas ondas das cores, todas vão ser assemelhadas. Todas vão ter uma certa assemelhação. Vamos lá. Ondas. Ixi, sumiu o nosso desenho. Tá. Então vamos lá. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. O elemento que provoca uma onda é denominado fonte. Por exemplo, uma pedra lançada na água de um rio há uma geração de ondas circulares. Então, ondas para nós representa a energia causada, né, pela colisão. Vamos ver aqui. São exemplos de ondas do mar, ondas de rádio, som, luz, raio-x, micro-ondas, dentre outras. A parte da física que estuda as ondas e suas características é chamada de ondulatória. Então, o que a gente está buscando aqui, ó, é entender mais sobre a ondulatória. Então, a história é essa autoridade das ondas, né, de saber sobre as ondas. Características das ondas. E é isso que a gente vai entrar, que vai nos mostrar que dá sabor nas ondas. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas. Características. Amplitude. Amplitude corresponde à altura da onda marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, o repouso da onda até a crista. Note que a crista indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo. Então, amplitude. A amplitude é isso aqui, ó. A gente tem uma onda, e aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo, né? Aquele fenômeno. Se ela é uma onda constante, ela vai se apresentar assim pra gente. E aí o que acontece? Dentro da constância de uma onda, se eu pegar aqui, ó, esse meio até aqui e esse meio até aqui, eu vou ter uma onda. Na verdade, eu posso pegar aqui assim. Vamos ver. Ó, uma crista até um vale. Aí a gente vai ter isso aqui, ó. Não é? Então isso aqui é uma onda. Representa uma unidade, uma unidade que caracteriza a onda. E a amplitude da onda é essa distância, né? É a distância daqui até aqui. Deixa eu ver aqui. Amplitude. A altura da onda marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, repouso da onda até a crista. Vamos ver aqui. Amplitude.
Não, então eu errei. Peraí. Amplitude. Amplitude é como se a gente pegasse isso aqui. Vamos refazer. Amplitude. A gente vai ter o ponto, a onda, né? O é, bom, beleza. E aí a amplitude, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar isso aqui, ó, e marcar aqui, ó. Marcar o chão dessa onda. E a amplitude da onda vai ser desse chão até a parte maior, mais alta. Aqui, ó. Né? Então vai ser essa notação aqui para nós. Comprimento de onda, amplitude, comprimento, representada pela letra grega lambda. Então a gente representa esse comprimento por essa letra aqui, lambda, lambda. É a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Então vamos ver. Amplitude, comprimento, lambda. Ai, legal. Comprimento vai ser o seguinte. Vamos pegar essa mesma onda aqui. E a gente vai pegar e vai ver o comprimento da onda. A gente vai comprimento representa isso daqui, ó. Essa parte mais essa daqui, ó. Se a gente esticar isso aqui, essa parte, que é esse fragmento aqui, a gente vai saber o comprimento. Né? É o valor disso. Então, a velocidade também é uma característica. Velocidade. Representada pela letra V, ao ver aqui, ó, a visão. Tá vendo? A velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Então depende do meio que ela está se propagando, depende da modulação, depende do D. Assim, quando uma onda muda seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. Então vamos pôr aqui, ó. Depende do D. E aí a gente tem D em todas as partes de todas as formas materiais possíveis, principalmente o ar, como a gente estava falando, né? Lembra que a gente pintou isso aqui? A gente fez um vermelho aqui, um laranja aqui, como é que é? Amarelo, um verde, azul e roxo. Azul e roxo. Aí a gente... Velocidade vai depender
dessa calibração que a gente fez aqui, ó. Dessa parte aqui, que vai desadsorver a onda, que vai barrar a onda. Frequência. A frequência. Frequência de reação de repetição dessa sequência. Representação pela letra F. Representa pela letra F. No sistema internacional, a frequência é medida em Hertz. Medida em Hertz. Vamos escrever Hertz. Hertz. O número de oscilações de onda em determinado intervalo de tempo. Então, oscilações por tempo. O que são oscilações? São onda. São oscilações. O que são oscilações? São isso daqui, ó. Né? São essas curvinhas. Oscilações é isso daqui. Quantos N's? Então, um N equivale a um ossi. Só que se esse N for maior, olha só. Agrupadas. Se a gente pegar esse N e ele for maior assim, logicamente você vai ter um maior tempo, né? E assim sucessivamente, um menor tempo. Depende da frequência, né? A qualidade da frequência. Vou pôr isso aqui para... Opa. Deletar isso aqui. Frequência de uma onda depende do meio de propagação. E a última para fechar é o período. Período. Representado pela letra T. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda no sistema internacional. A unidade de medida do período é segundos. Período, a gente tem os segundos. Então, o período... Cadê? Período representado pela letra T corresponde ao tempo de um comprimento de onda. Tempo de um comprimento de onda. Ah, legal. Período é isso daqui, ó. Você tem a variação assim. Então, o período é o quanto de tempo a gente tem para uma variação dessa. Deixa eu ver aqui. Oscilação. Crista, repouso, vale, crista, comprimento de onda, oscilação da onda.
E não abriu. Caraca, que chato. Aí, vamos desimportar isso aqui pra cá. Desenhar. Oscilação completa. Comprimento de onda. Né? A gente tem comprimento de onda. Vale a oscilação. A oscilação é isso daqui. E o comprimento é isso daqui. Né? Isso aqui é o comprimento. Comprimento e a oscilação é isso daqui. Oscilações. Se a gente pegar uma onda, oscilações é quantos n's tem, né? Período. E o período, o que é o período? Tem aqui? Não. Comprimento. Vamos pegar aqui. Período. Ondas. Frequência e período. Amplitude, alta frequência, baixa frequência. Aí, ó, período. Período é a mesma coisa que o comprimento da onda. Só que o período ele vai contar quantos comprimentos tem, né? É sim. Tá. Agora a gente vai ver os tipos de ondas. Ah, não. Tipos de ondas. Vamos lá. Tipos de onda. Tem os tipos. E aí a gente tem as mecânicas. E as eletromagnéticas. Para que haja propagação, as ondas mecânicas necessitam de um meio natural, por exemplo, as ondas sonoras e as ondas em uma corda. Então, as mecânicas elas vão precisar de serem acusadas pela reação da matéria. Não que as eletromagnéticas não precisem. O único detalhe aqui é que a percepção é diferente, né? Existe um mecanismo perceptivo que diferencia. Não é necessário que haja um meio natural para que a onda se propague. Por exemplo, as ondas de rádio e a luz. Então, a gente está falando da propagação.
Ah, beleza. Eletromagnéticas serem acusadas pela reação de uma matéria. Que oscila sob efeito da reação. Para propagar em um meio. Na verdade, todas as tanto a mecânica quanto a eletromagnética, elas precisam de um meio. Só que o meio que as ondas eletromagnéticas propagam é mais amplo, né? A gente tem uma ampliação de meio. Tá. Classificação das ondas. Essa questão do tipo, ela é perigosa. Classificação das ondas. Segundo a direção de propagação das ondas, elas são classificadas em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Unidimensionais, bidimensionais, como é que é? Tridimensionais. Então, as ondas se propagando em uma direção, exemplo, ondas de uma corda. Então, uma direção. Ondas que se propagam em duas direções, exemplo, propagando superfície, duas dimensões. Ondas que se propagam em todas as direções possíveis. Todas as direções. Exemplo, ondas sonoras. As cordas também podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração. As ondas também podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração. Classificação. Direção. O que é direção de propagação? Propagação. E agora a gente vai ver a direção de vibração. Direção de vibração. Ondas longitudinais, a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Exemplo, ondas sonoras. Longitudinais. A vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Paralelo. Direção de propagação da onda. Partículas de ar, direção de vibração. Ondas transversais.
A vibração é perpendicular à propagação da onda. Exemplo, ondas de uma corda. Perpendicular. Paralela. Perpendicular. Direção de vibração. Legal. Então, essa questão da classificação, ela é legal você pegar pela organização de como a gente sente a onda mesmo, né? Afinal, cientista é buscar a verdade dos sentidos, né? A verdade dos sentidos. E aí essa verdade, ela é descrita e ela busca uma resolução de entendimento por essas palavras, né? Que desvestem e investem nessa significação. Bom, quando a gente sente alguma coisa, a gente tem essa medida de sentir, né? Essa medida de sentir faz uma reação inversa, né? E aí, quando a gente consegue controlar a inversão, a gente consegue controlar os sentidos. Controle de inversão. De inversão. E aí, o que acontece? Esse ele é um somatório do universo. Do universo. Esse universo, ele é redimensionado pela capacitância desse desse versão, né? A gente tem a aversão. E essa aversão, ele é um sinal muito grande despedido para esse vir. Porque todo tem o seu limite. E esse limite, ele desbaseia-se pelos fenômenos que direcionam vibração a um organismo, né, frente a um ambiente. E aí a gente tem laboratórios para desafonte identificar esse em aversão, em ter se limitando por essa reação, ao desmanchar esse por essa onda. A gente faz muito isso, desmanches de Nós mesmos somos muitos desmanchados. Vamos nos lembrar aqui, ó. O desmanche mente dilatando de em sintomar onda de acusação, reagindo ao órgão, né? Vocês que estão estudando, vocês estão em busca de chegar ao rendimento superior de saber disso. Porque até a gente saber disso, a gente desfracassa muito. A gente despontua muito a nossa perspectiva de ponto de sabedoria. Não é vergonha nenhuma. Fórmulas. A menos que descobram da gente, né? Se descobram da gente, uma moeda pode ser equivalente a uma vergonha. Ou seja, passar uma vergonha. Uma passada de mancha. Ok? Tranquilo? Fórmulas. Fórmulas para quê? Para acreditar nessa conversão de calibração de sabedoria dessas ondas. Afinal, Deus está vendo. Período é o inverso da frequência. Assim, tempo de uma onda é igual a
sobre a frequência. Período é o inverso da frequência. Frequência. Período e frequência. Então, quando a gente tem uma onda, o tempo que essa onda daqui chega até aqui, né? A gente tem o tempo. Ela vai ser igual a 1 sobre a frequência, né? Então, a frequência da onda. Né? Vamos ver aqui, ó. Velocidade de propagação. Velocidade vai ser igual a lambda sobre tempo. Lambda sobre tempo. A velocidade também pode ser calculada em função da frequência, substituindo o período pelo inverso da frequência. Velocidade vai ser igual a lambda vezes a frequência. Porque frequência é tempo. Se a gente quiser saber o que é frequência, frequência é igual a tempo. Frequência é igual a tempo sobre 1. Né? Tempo. Não, é 1 sobre tempo, né? A gente é igual a 1 sobre tempo também. Exemplo. Qual é o período e a velocidade da propagação de uma onda que apresenta a frequência de 5 Hz e comprimento de onda de 0,2 metros? Então a gente tem o comprimento da onda é 0,2 metros e a frequência é de 5 Hz. Como o período é o inverso da frequência, então tempo é igual a 1 sobre frequência, que é igual a 0,2 segundos. Para calcular a velocidade, usamos o comprimento de onda e a frequência. Assim, velocidade é igual a 5 vezes 0,2, que é igual a 1 metros por segundo. Então, essa onda ela viaja a 1 metro por segundo. Então, chegamos na melhor parte. Os fenômenos ondulatórios. A parte que eu mais gosto. Porque é como se a gente adicionasse sabor à onda. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Sabor na onda. Sabor na onda. Porque a onda, ela sempre é ruim. A onda sempre entra ruim e sai bom. Né? Então, sabe o sai bom? O sabão? Né? A gente sempre entra ruim. Então, se tá entrando bom, é porque tá saindo ruim antes. Então, sempre entra ruim e sai bom. Porque se tá entrando bom, se entra bom, é porque saiu o ruim antes. Olha que legal. Vamos ver aqui
os fenômenos ondulatórios. O primeiro que a gente vai ver é a reflexão. Uma onda se propagando em um determinado meio, ao se deparar com um obstáculo, pode sofrer reflexão. Isso é inverter o sentido da propagação. Então, reflexão é o que vale para nós o adver de um T, né? De um T, de um bloco de conter reação na onda, né? E aí a gente vai ter, os desvios, a reflexão. Tá vendo? Ao sofrer reflexão, o comprimento da onda e a velocidade de propagação e frequência da onda não se alteram. Então aqui, a onda que vinha daqui, a velocidade não vai se alterar. O comprimento da onda e a velocidade de propagação e frequência da onda não se alteram. A única coisa que altera é o percurso, né? Um exemplo é quando uma pessoa grita em um vale e escuta alguns segundos depois o eco da sua voz. Através da reflexão da luz, conseguimos ver nossa própria imagem em uma superfície polida. Então, olha só a reflexão. A gente está vendo a imagem e a reflexão na superfície. Então, peraí. Reflexão. Então, acho que eu errei aqui, Esse aqui é o próximo. Reflexão, né? Vai ser basicamente... peraí. Reflexão, refração. Um pouquinho. Refração. A refração é um fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de propagação. Nesse caso, poderá ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação. As ondas de uma praia se quebram paralelamente à orla devido ao fenômeno de refração. A mudança de profundidade da água faz com que a direção das ondas se modifique, tornando-as paralela à orla da praia. Fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de propagação. Não estou contente. Fenômeno, reflexão, refração, refração. Então, refração. A onda chega e muda o meio. O meio é isso aqui, A gente pode ter vários meios, né? Aqui a gente pode ter meios. Quando a onda chega, ela bate nesse meio aqui, Ela pode vir para cá, e assim sucessivamente. Refração, a gente vai ter um efeito de fractação, né? Dependendo desse ponto aqui, que mantém essa desuniformidade.
dependendo disso daqui, ó, que mantém sua desuniformidade, ó, tá vendo? O que acontece? Quando a onda chega, ela, toda vez que ela colidir, ela vai fazer um fenômeno que vai ser como se fosse uma é, um som diferente ou uma cor mais clara ou mais escura. Então isso aqui, ó, é como se fosse a contração celular. Então, sabe quando a gente tem uma célula e aí a gente tem aqui, ó, a gente programa essa célula para ter esse comportamento, né, triangular ou quadrangular. Quando o raio chega, né, ele não chega uma corda, ele chega assim, ó. Ele chega um monte de cordinhas. E aí quando bate, a gente tem a refração, né? Algo vai ficar preso aqui na camada dessas células e algo vai refratar. Isso é como que a calorimetria funciona no nosso corpo. Ela faz refração da temperatura e é por desocupação celular. Ou seja, desvio da reação celular. Muito legal, cara. Difração. As ondas contornam obstáculos. Quando isso ocorre, dizemos que a onda sofreu difração. Na verdade, essa difração, esse contorno de obstáculos, vem de uma contração anterior, que seguiu escalando a superfície. A difração nos permite ouvir, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado do muro. Olha que legal. Essa é a difração. Né? Então a gente tem uma fissura aqui diferente dessa daqui. Então, vejam só. Se a gente pegar nessa questão de ver as ondas, né? Que são as energias, as vibrações. E a gente tem aqueles D que a gente viu, né? Vamos pegar os Ds. Trouxe. Vamos ver. Né? Se a gente pegar aqui e meio que fazer uma entrada diferente aqui, né? A gente vai ter o tal do arco-íris. Quer ver? Ctrl+C, Ctrl+V. Olha que legal, né? Aqui a gente tem um ponto, né? E aí esse ponto, essa barra, tá fazendo isso daqui, ó. A gente tem uma barra de aqui, ó, que tá fazendo tudo isso no vetor da onda que tá chegando. A onda tá chegando e essa barra aqui, ó, esse ponto aqui de barra
Tá fazendo assim, esse arco-íris. Porque para cada tentativa da onda chegar, ó, ela tá fazendo isso daqui, ó. E aí tá mudando o comprimento por conta da superfície. E aí o efeito da pancada na atmosfera é esse. É as cores diferenciais. É como se a gente esticasse essa onda aqui, ó, eletromagnética. Bom, e aí a difração, ela meio que pode fazer esse ponto se quebrar, né? E aí o que acontece? Esse ponto se quebrando, ele vai fazer a difração, né? Então aqui é aonde que o ponto quebra. Peraí. E aí a gente tem isso como contorno de obstáculos. Contorno de obstáculos. E aí, por que você acha que vai haver o contorno de obstáculos? Porque existe uma certa atração de onda, certo? Uma atração de onda característica, né? É como se, por exemplo, na superfície do material tivesse uma particularidade, uma certa água que tangencia a onda sobre a difração, sobre esse modelo de percussão. Ou água, ou metal, né? A superfície de metal, sei lá. Existe essa questão. A interferência, né? Vamos falar da interferência. Interferência. Quando duas ondas se encontram, ocorre uma interação entre suas amplitudes, chamada de interferência. A interferência pode ser construtiva ou destrutiva, né? Então você tem uma onda aqui que encontra mais uma onda aqui, ó, né? E aí elas se encontram. Vamos supor que elas se encontram aqui, ó. Esse encontro eles pode fazer isso daqui com a onda, né? Um encontro positivo. Ou isso aqui pode fazer isso daqui com a onda. Então, aumento da amplitude ou diminuição da amplitude. Ondas estacionárias. Ondas estacionárias. Estacionárias. As ondas estacionárias ocorrem da superposição de ondas periódicas iguais e de sentidos contrários. Ao ocorrer interferência construtiva e destrutiva, apresentam pontos que vibram e outros que não vibram. Podemos produzir ondas estacionárias em uma corda com as extremidades fixas, como por exemplo nas cordas de um violão. Da superposição de ondas periódicas iguais e sentidos contrários. Vamos ver aqui se a gente acha alguma imagem. Ah, legal. Vai chamar harmônico. Olha que legal. Ondas estacionárias.
Ocorrem da superposição de ondas periódicas. O que é quando acontece? Você tem a onda e aí vai acontecendo o fenômeno de interferência, tanto positiva quanto negativa, olha só. Né? Então, olha só aqui. Ó. É como se fosse um DNA. E aí esse DNA ele vai fazendo assim. Ó. Só que ele não faz só assim. Ele faz para baixo também. Ó. Na verdade, a gente pode construir assim. Ó. Olha o DNA. Tá vendo? E aí a gente vai tendo um DNA. Né? O desoxirribonucleico. Tá vendo o DNA? Né? Quando a gente tem as ondas estacionárias, a gente vai fazendo aqui, ó. Olha só. Nesse D aqui, ó, a onda ela vai sendo atencionada por isso. E aí a gente pode construir um vetor de atenção, de A. No DN, no ON-D. No DN, a gente pode construir um ON ou descascar esse ON em uma atenção. E aí a gente vai ter esses efeitos aqui, ó, como no violão. E aí a gente tem a fala, por exemplo. A fala é uma graduação desse ON da atenção, que a gente faz um vetor de desacordar sonoridade, rima, de descascar essas rimas nesses efeitos de ondas estacionárias. Um efeito que eu senti falta é o efeito da ressonância. Então vamos buscar ele aqui, ó. Ressonância. Ressonância. Efeito. O efeito de ressonância pode ocorrer em diferentes contextos, como sistema mecânico, em química e em medicina. Vamos ver aqui. Ressonância ocorre quando um composto pode ser representado por duas ou mais fórmulas estruturais, mudando a estrutura dos elétrons que fazem parte da ligação, mas sem mudar a posição. Efeito ressonância ondas. Ressonância ocorre quando uma onda externa tem a mesma vibração que a vibração de algum outro corpo. Então, vamos ver a ressonância. Ressonância e o Doppler, né? E aí a gente fecha. Ressonância. Ocorre quando uma onda externa tem a mesma vibração que a vibração de algum outro corpo. Então, olha só. Se a gente tem o externo e o interno, né? Vamos pôr que o interno é esse 1 aqui. E o externo é tudo. Tudo está em volta desse 1. Só que esse 1 aqui, ó, ele é um universo. Esse 1 é um universo diferenciado desse universo externo. E aí a gente tem as vibrações. A gente tem a vibração que corre aqui e aí a vibração que corre aqui, ó.
né? E aí, quando essa vibração do externo torna semelhante com a do interno, ocorre um efeito de ressonância, né? Os dois viram um, né? Então, a ressonância é como se fosse a interseção de um conjunto. É como se fosse isso aqui, ó. Só que quando existe uma ressonância máxima, que sempre existe a ressonância, acontece isso daqui, ó. Acontece a soma desses dois, e a soma desses dois é como se fosse isso daqui. Né? E eles aparentemente começam a vibrar junto. Né? Isso é ressonância. E aí a gente tem a proporção de ressonância. Porque um organismo ele tem vários tipos de vibrações. Né? Esse aqui, ó, que a gente falou lá, a gente tem vários tipos de desorganizações das ondas que chegam. A gente tem as ondas refletidas e as ondas entradas. E aí a gente tem várias cordas de onda. Por quê? Porque cada corda representa um sistema. É uma vibração sistêmica, né? E existe um ponto em que o sistema ele converge. Tudo vai para todas as ondas entram no sistema. Esse ponto é cerebelar. Esse ponto é nervoso. E existe um ponto que essa onda se desconverge. Esse ponto é sentido nervoso periférico. Não, a gente tem o periférico e o central, né? E aí eles estão sempre cicloviando, tipo do convergente para o divergente, né? E aí a gente tem esse sentido legal. Outro, por último, é o Doppler, que é bem importante também, o efeito Doppler. Doppler. E aí a gente coloca aqui, ó, Doppler. Vamos ver os dopplerianos. O efeito Doppler é um fenômeno que ocorre com as ondas emitidas ou refletidas por um objeto em movimento com relação ao observador. Então vamos supor que a gente está aqui, nós somos esse um organismo, né? Lembrando. E aí a gente tem um objeto em movimento. A gente tem um aqui que está com um som, né? E aí tá um tic tic tic, tá com um tic. E aí a cada momento esse tique ele vai diminuindo, ó, tic 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 tic. Isso aqui, ó, pode ser uma imagem de futuro, imagem futura, imagem passada e uma imagem passada desse ser aqui que vai se envolver com isso. E aí essa imagem faz uma certa doppleração. Doppleração intuitiva. Ou seja, um peso de descarga orgânica. Então, sabe as ondas orgânicas? Sabe as ondas que te desorganizam? A desorganização vem do Doppler. Vem dessa sirene. Vem do Doppler. Vem do Doppler. Doppler. E a todo momento pode ter uma certa onda, um certo tique que coordena você pelo lado futuro ou pelo lado passado. E aí o seu presente
pode estar sendo assimilado memoriamente ou instaladamente, né? Aqui, ó. Isso se chama compromissos, né? Compromissos, contrações de memórias. Porque quando a gente lembra da memória, a gente faz a memória. A gente faz um pulso que pega do passado para o futuro. O que? Um presente para dar atenção. Vetor de atenção na onda. E aí esse recorde vai fazer isso daqui, que vai fazer uma imagem, né? Uma imagem na ação do órgão em circuito assimilar. E como a gente está sempre em conexão com o lado exterior, não fica difícil a gente ver, né? A gente há de ver como estamos. Estamos em conexão. O que é conexão? Olha o cone aqui. Cone que diverge reação. Cone que diverge reação sobre contração orgânica. Como a gente está sempre sobre esse cone que diverge reação sobre contração orgânica, é fácil assimilar, fica fácil assimilar essa realidade virtual que mora dentro de nós. Né? As lembranças, as memórias, as mimos de cordas. Vamos anotar isso aqui, ó. Mimo de corda. Que a gente tem as cordas do organismo, que eu já falei, ó. A gente tem o cérebro e a medula nervosa. E aí da periferia vem para o ponto e o do ponto vem para o centro e do centro vai para a periferia. As reações desse controle, né? Incrível, maravilhoso. Olha só. Incrível. E é isso, pessoal. Já tô cansado, já tô vibrando demais aqui. Tem até uma onda aqui. Me tenebrosificando a cansar também. Mais um peso. Mas é isso aí, ó. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. A gente falou de algo que é excelente, ondas, né? Quem não gosta de ondas, né? Bom sujeito, não. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!